Oi, alunos do nosso projeto online gratuito, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar a nossa primeira aula de língua portuguesa, isso mesmo, tá? Hoje nós vamos falar, antes de nós começarmos a entrar na parte da gramática, a parte de produção de texto, nós precisamos saber como escrever. E nada mais justo do que iniciar nossa primeira aula justamente falando sobre a nova ortografia. A nova ortografia, reforma ortográfica, o acordo ortográfico, ao longo do tempo foi mudando, teve várias mudanças. E desde lá atrás, da história da colonização, a nova ortografia ela veio mudando conforme o tempo, até que chegou na última nova ortografia, o último acordo ortográfico aprovado pela Constituição, certo? Então hoje nós vamos ver a reforma ortográfica, tá? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de sugerir para vocês que tivessem, né, um caderno só para nossa matéria, né, de língua portuguesa. E essa parte que eu vou explicar agora, vocês não precisam copiar, tá? Se quiser copiar, fique à vontade. Se quiser imprimir também e colar no caderno, fica à vontade, tá? Essa primeira parte aqui que eu vou explicar agora, não precisa copiar, tá? Então, nós vamos falar sobre a reforma ortográfica. Como eu já disse para vocês, a língua portuguesa passou por vários processos de mudança ao longo do tempo, desde a colonização até os dias atuais. Então, eu construí uma tabela para ficar mais resumido, mais simplificado, para mostrar para vocês somente as mudanças que a língua portuguesa teve ao longo da história. Tá? E é importante que nós saibamos que a língua portuguesa teve essa mudança, porque cai muito em provas perguntando sobre a nova ortografia. Então, é importante que vocês saibam, né, a história da língua portuguesa. Então, pessoal, é importante que nós saibamos essa parte do fato histórico. Então, lá em 1500, né, os pesquisadores disseram que existia cerca de 5 milhões de indígenas que viviam aqui, distribuídos em mais de 1,5, 1,5 povos, totalizando aproximadamente 1.000 línguas. Então, em 1500 já existiam essas línguas por parte dos indígenas. Em 1580 começa a ser registrada a língua geral paulista, né? Essa língua geral era difundida por padres jesuítas e bandeirantes, que fizeram o quê? Catequização dos índios, dos indígenas. Então aí surge o registro da língua geral amazônica e do dialeto de Minas Gerais. Então aí já tem a língua geral paulista, que é a língua amazônica, e a língua de Minas Gerais, é o dialeto entre a língua amazônica e a de Minas Gerais. Em 1759, é promulgada por Marquês de Pombal a lei impondo o uso da língua portuguesa. Então, veja, em 1759 é que a língua portuguesa foi promulgada a lei usando a língua portuguesa, em 1759. 1808, a chegada da família real trouxe as escolas, bibliotecas e gráficas, e com elas revistas e jornais. Então, quando a família real chegou no Brasil, né, a família real trouxe muitas coisas importantes, e dentre elas foram as escolas, que eles criaram as escolas, trouxe as bibliotecas e gráficas, revistas e jornais. Então, com isso, a língua portuguesa começou a ser mais usada e mais vista com a família real. Em 1850, com a chegada em grande número dos imigrantes europeus, então veio imigrantes da Europa, e aí ocorreu as transformações do idioma através da introdução dos diversos estrangeirismos. Então aí começou a ser introduzido outras línguas, que são as línguas estrangeiras,
tá? Em 1904, Gonçalves Viana publica em Portugal a Ortografia Nacional, contendo a proposta simplificada da ortografia. Então, nessa data, já em Portugal a ortografia começa a aparecer, já foi publicada a proposta da ortografia simplificada. Em 1911, ocorre a primeira reforma ortográfica em Portugal. Então, olha, Portugal foi o primeiro país que teve a reforma ortográfica. Em 1922, ocorre a Semana de Arte Moderna, que vem o modernismo lá na literatura. Essa Semana de Arte Moderna leva o português informal para as artes. Então, nas artes, era visto como português informal, aquele português que nós usamos no dia a dia. Nós vai, nós vamos, a gente foi, a gente vai. Então, esse português informal é usado na Semana de Arte Moderna. Com o advento do rádio, há crescente processo de urbanização linguística. Então, aí as línguas começam a se misturar. Em 1931, a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa assinam um acordo para a unificação das ortografias. Então, nessa data ocorre a junção das duas ortografias. Em 1934, a Constituição Brasileira revoga o Acordo de 1931 e usa a ortografia anterior como forma de protesto, tornando assim aquela ortografia optativa. Então, o Brasil, em 1934, revogou o acordo ortográfico feito em 1931 pela Academia Brasileira de Letras. E aí eles deixaram optativa as duas formas de ortografia. Em 1943, ocorre a primeira reforma ortográfica no Brasil. Em 1945, ocorre o quê? A última reforma ortográfica realizada em Portugal. Em 1971, ocorre a segunda reforma ortográfica no Brasil. Em 1986, ocorre a reunião dos 7 países lusófonos. O que é lusófonos? Países lusófonos são aqueles países que falam a língua portuguesa. Então, 7 países se reuniram no Rio de Janeiro para discutir sobre o acordo ortográfico. Em 1990, com a presença das tecnologias nas casas, como TV e internet, não se constata mais o isolamento linguístico. Então surge uma nova linguagem mais rápida e utilizada por internautas, o que promove novo começo. Então, em 1990, começa a ser inserida a tecnologia no país. Em 1995, o Congresso Nacional aprova o texto sobre as novas regras de ortografia, mas sua implantação fica na gaveta, esperando a aprovação de Portugal. Então, o Congresso Nacional Brasileiro, ele aprova o texto sobre a nova ortografia, mas espera Portugal aprovar primeiro para depois o Brasil aprovar. 2004 e 2006, de 2004 a 2006, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe ratificam o acordo de unificação, faltando apenas 3 países assinarem para validarem. Então, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe assinaram um acordo, só que faltaram ainda 3 países para assinar para validar esse acordo. Em 2008, Portugal aprova o acordo ortográfico. Então, o presidente do Brasil da época, Luiz Inácio Lula da Silva, definiu 1º de janeiro de 2009 a data oficial para a nova grafia entrar em vigor no país, sendo permitido até 31 de dezembro de 2012 as 2 grafias. Então, em 2008, o Portugal aprova o acordo ortográfico. Então, em 2009, a partir de dia 1º de janeiro de 2009, foi assinado que a nova ortografia entraria em vigor. Mas essa nova ortografia,
poderia ser permitida até 2012. Então, o país, o Brasil, teria 3 anos a mais para se adequar, né, para tentar entender a nova ortografia. De 2009 a 2012, ocorre o que? As implantações das mudanças ortográficas, sendo que a partir de 31/12 de 2012 torna-se obrigatório o uso das novas regras ortográficas. Então, 2009 é aprovada, sendo que pode escrever as duas ortografias até 2012, e aí 31 de dezembro de 2012, aí sim é obrigatório o uso da nova regra ortográfica. Então, a última nova ortografia, a reforma ortográfica, ocorreu no Brasil em 2009, 2008, 2009, tá? E aqui nós temos os países que falam a língua portuguesa, né? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, tá? E os outros países aqui que eu não consigo enxergar porque tá apagado. Certo, pessoal? Então aqui é só um breve resumo da história, tá? Isso precisa decorar? Precisa saber? Não, tá? Isso daí é só para vocês terem uma noção de como que foi feita a nova ortografia da língua portuguesa, certo? E aí nós entramos nas regras da nova ortografia de 2009. Muitas pessoas têm muita dúvida enquanto a usar a nova ortografia. E muitas se acabam fazendo confusão, né? Então vamos lá. A primeira mudança é do alfabeto, né? O alfabeto antes tínhamos 23 letras em nosso alfabeto, mas com o acréscimo das letras K, W e Y, ficou 26 letras no alfabeto português brasileiro, certo? Por que foi introduzida essas letras? Para deixar mais organizado. Então, ficaria J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, K, W, Y, Z, tá? E então era 23 letras, aí com o acréscimo das 3 letras ficou 26, tá? Por exemplo, nós usamos as letras estrangeiras, que é K, W e Y, para escrever nomes próprios. Por exemplo, Yasmin, Wilson, né, Wellington com W, né, Vilma, que às vezes é escrito com W. Então aqui nós temos o alfabeto de como ele ficou, ó, J, K, W, X, Y, Z, certo? Aí a segunda mudança foi na parte da acentuação, tá? Foi na parte da acentuação. O que muda na parte da acentuação? O trema. O trema é aqueles 2 pontinhos que usava nas palavras que tinha o gui. Por exemplo, linguiça. Então tinha o G, o U e o I. Então aí tinha os 2 pinguinhos no U. Acabou. Com a nova ortografia não se usa mais o trema, a não ser que em palavras estrangeiras, tá? Palavras estrangeiras como nomes de pessoas. Então, por exemplo, Miller. Miller é um dos sobrenomes mais comuns na Alemanha. Então veja, ó, ali no Miller, no U, eu tenho os 2 pinguinhos. Então isso se chama trema. O trema é só usado então em palavras estrangeiras, tá? Não se usa mais trema, por exemplo, linguiça, sequência, 50, não se usa mais. Depois, nós temos o acento diferencial em palavras homógrafas. Nessas palavras homógrafas, perdem o acento. Então, como era para? Na época antes da reforma, para com acento era verbo. Para sem acento era preposição. Como que ficou com a nova ortografia? Não se tem mais acento, nenhum dos 2 casos, tá? Para normal é verbo, agora o para sem acento também é preposição. Só que uma é diferente da outra. Então eu preciso ficar atento
e ver quando que esse para aqui vai ser verbo e quando que o para vai ser preposição. Eu preparei uma explicação para vocês. Ó. Palavras homógrafas são palavras que possuem a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita, mas têm significados e pronúncias diferentes. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, para, verbo e para preposição. A escrita é a mesma, mas elas possuem significados diferentes. E como que eu vou saber quando é uma, quando é outra? Por exemplo, olha aqui, para de me chatear, garoto. É um verbo. Então, esse para aqui está desempenhando a função de verbo. Então, veja, ó, para de me chatear. Esse para é um verbo. Olha só o sentido. Para quer dizer verbo parar. Tá? Quando caminha, meu avô para de vez em quando para descansar. Então, ó, para, ele está desempenhando a função de verbo. Agora, olha isso aqui. Esse presente é para mim? Esse para não está desempenhando função de verbo aqui. Ele está desempenhando função de preposição. Então, esse presente é para mim? Olha a diferença. Para de me chatear, garoto. Para. Esse presente é para mim? Então, você consegue diferenciar quando para está desempenhando verbo e quando para está desempenhando preposição. Tá? Eu quero ir rápido para sua casa. Então, aqui ele não está conjugando o verbo esse para. Ele é uma preposição. Certo? Aí depois, outra mudança que não teve muito é a parte do acento diferencial que distingue tempo verbal do singular. Então, não perder o acento, palavras como tem sem acento e tem com acento. Convém com acento agudo e convém com acento circunflexo. Continuou. Mas como que se usa isso, professor? É simples, tá? Tem sem acento é usado no singular, tá? Tem com acento circunflexo é usado no plural, tá? Então, por exemplo, Ana tem o mesmo livro que Gabriela. Então, eu vou usar esse tem sem acento, porque está no singular. Agora, quando é no plural, eu tenho que usar o tem com acento circunflexo. Então, por exemplo, as amigas têm os mesmos livros. Então, está no plural, certo? Então, eu vou usar no plural. Quando que eu uso convém com acento agudo, como é esse caso aqui, ó? Eu vou usar o convém com acento agudo no singular. Então, Márcio fez o discurso na qual convém o seu relatório. Então, tudo está no singular. Então, eu vou usar esse convém com acento agudo no singular. E convém com acento circunflexo. Eu vou usar esse convém no plural. Então, nós decidimos que nos convém... Veja, toda frase está no plural. Então, eu vou usar convém com acento circunflexo no plural. Certo? Depois, o acento circunflexo. O acento circunflexo, ele tinha antes nas palavras como enjoo, leem, deem, veem, o acento circunflexo na primeira vogal, como é o caso aqui, ó. Como está? Perdeu-se esse acento. Então, palavras como enjoo, leem, deem, veem, não se tem mais o acento, ó, coloquei aqui para vocês, tá? E para palavras com ditongos abertos, perderam o acento. O que é ditongo aberto? Nós vamos entrar depois na parte de fonologia, mais para frente, aí vocês vão entender melhor. Ditongo aberto é aquelas palavras que eu falo e é aberto, por exemplo, ideia, ó, ideia, ditongo aberto. Tá? A boca, o som é aberto, não é fechado, tá?
Ó, ideia, ó, de, o som é aberto, tá? Então, palavras como, por exemplo, ideia, androide, alcateia, perdeu o acento. Não se usa mais o acento, ó. Android, andró é som aberto, ó, de tongo aberto. Alcateia, ó, alcaté, som aberto, não se usa mais acento em ditongos abertos, ok? E o hífen, né? O hífen, pessoal, o hífen é a parte que mais causa problema, é a parte que mais causa confusão, tá? Por exemplo, palavras que têm o primeiro elemento terminado em vogal, diferente da vogal que inicia o segundo elemento, não se usa hífen, tá? Então, por exemplo, coedição, tá? Porque se usava assim, ó. Por exemplo, coedição, certo? Então, como que eu falo que é primeiro elemento e segundo elemento? Primeiro elemento é sempre a primeira palavra. Segundo elemento ou segundo termo é sempre a segunda, tá? Então, aqui, ó, o primeiro elemento terminou em vogal, que é E, tá? Ó, e terminou com uma vogal e o segundo elemento começou com uma vogal diferente do primeiro termo, certo? Então, quando acontece do primeiro termo, a primeira palavra, terminar com uma vogal e a segunda palavra começar com vogal diferente, não se usa mais o hífen, ó. Coedição, extraescolar, infraestrutura, semi-aberto e semi-analfabeto, não se usa mais o hífen, que é aquele tracinho, tá? Porque a primeira palavra terminou com vogal, né? E a segunda palavra começou com uma vogal diferente, então não se usa mais o hífen. Depois, palavras em que a segunda palavra é iniciada com a letra H, o hífen é empregado. Então, por exemplo, super-homem. Se a segunda palavra começa com H, usa o hífen, tá? Super-homem anti-higiênico. Então, veja, super-homem anti-higiênico, usa-se o hífen, certo? Porque a segunda palavra começa com H. Depois, palavras em que o primeiro elemento termina em vogal e o segundo começa com R ou S, é empregado o hífen, usa-se o hífen, certo? Então, por exemplo, ó, neorrealismo, tá? Então, aqui, ó, palavras em que o primeiro elemento termina em vogal e o segundo termo começa com R e S. Desculpa, pessoal, eu olhei na de baixo. O hífen não é empregado. Então, palavras em que a primeira palavra termina em vogal e a segunda palavra começa com R ou S, não se usa mais o hífen, certo? Então, por exemplo, neorrealismo tinha-se o hífen. Com acordo ortográfico, junta-se tudo, não tem mais o hífen, neorrealismo. Ultrassom, tinha-se o hífen. Com o acordo ortográfico, não se usa, porque a primeira palavra termina com a vogal A e a segunda palavra começa com S. Então, não se usa mais o hífen. Contrassenso, tinha-se o hífen, agora não tem mais. Depois, palavras cujo primeiro elemento, a primeira palavra, termina em vogal e a primeira letra da segunda palavra começa com consoante diferente de R ou S, também não se usa hífen. Então, se a primeira palavra termina em vogal e a primeira letra da segunda palavra começa com consoante diferente de R ou S, também não existe mais um hífen. Ó, pseudo-professor, não tem mais o hífen.
a primeira palavra terminou com vogal, que é pseudo, e a segunda palavra começou com P, que é professor. Então, pela regra, não se tem mais o hífen. Semicírculo, olha lá, a primeira palavra termina com a vogal I e a segunda palavra começa com a consoante C. Então, pela regra, não se tem mais o hífen. Semideus, seminovo, semi-embriagado, microcomputador. Depois, palavras em que a primeira palavra termina com a mesma vogal que começa a segunda palavra. O hífen é empregado. Então, por exemplo, a primeira palavra terminou com uma vogal e a segunda começou com a mesma vogal, usa-se o hífen, tá? Então, por exemplo, anti-inflamatório não tinha o hífen. Mas por que tem o hífen agora? Porque a primeira palavra terminou com a vogal I e a segunda palavra começou com a vogal I. Então, aí eu uso o hífen. Micro-ondas não tinha o hífen, agora tem. Porque a primeira palavra micro terminou com o e a segunda palavra começou com o. Então, pela regra, terminou com vogal e começou com a mesma vogal na outra palavra, usa-se o hífen. Micro-ônibus também não tinha hífen, agora tem. Micro, a primeira palavra termina com vogal O e a segunda palavra começa com a vogal O. Mesma vogal, usa-se o hífen. Depois, palavras em que a primeira palavra termina com a mesma consoante que começa o segundo termo, o hífen é empregado. É a mesma coisa da vogal, tá? A primeira palavra terminou com uma consoante e a segunda começou com a mesma consoante, usa-se o hífen. Então, interracial, primeira palavra termina com R e a segunda começou com R. Então, eu uso o hífen. Super romântico, primeira palavra terminou com R e a segunda começou com R. Hiper requintado, primeira palavra terminou com R, a segunda começou com R, usa-se o hífen. Palavras em que a primeira palavra re e o segundo termo começa com a letra E, tá? O hífen não é empregado, então não existe mais hífen. Então era reeditar, tinha-se o hífen. Agora não tem mais. Então a primeira palavra terminou com E e a segunda começou com E. Por que não tem mais? Porque a primeira palavra começa com re. Ó, a primeira palavra começou com re, não se tem mais o hífen. Reeditar, reeducação, reeleição, tá? E por último, palavras com prefixo co, ou seja, palavras que começam com co, o hífen não é empregado, tá? Se a segunda palavra começar com a letra H, tá? Então, se a segunda palavra começar com a letra H e eu tiver a primeira palavra começar com co, não existe mais o hífen. Então, como era coabitante, existia, agora não tem mais. Por quê? Começou com co, tá? E a segunda palavra começou com H, ele vai perder o H. Então, não existe mais o hífen, tá? Coabitante, agora é sem hífen. Coautor, começou com co, tá? E aí tinha-se o A, não existe mais, tá? Coautor. Então, a palavra começou com re e começou com co, não existe mais o hífen, certo? Pessoal, é uma coisa assim que precisa estudar, tá? Essa parte das regras. Mas olhando aqui na tabela, não tem como não errar, certo? Eu espero que tenha ficado clara essa explicação para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários, tá? Aqui de embaixo do vídeo, que depois eu vou fazer um vídeo, uma aula online para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu vou marcar uma aula online, acho que no sábado. Quem tiver interesse para estar entendendo melhor, fazendo pergunta, aí eu vou marcar essa aula, ou no dia que vocês puderem, para vocês poderem entender melhor. E aí lá no Google Classroom, eu vou colocar os exercícios, tá? Para vocês responderem lá mesmo, tá bom? Eu espero
de coração que vocês tenham gostado da nossa aula de língua portuguesa, nessa parte da nova ortografia. Lembrando que essa primeira parte aqui, ó, da tabela, não precisa copiar nada, tá? Se vocês quiserem copiar o que eu quero, que quem quiser copiar, né, que copiem a partir daqui, ó, regras da nova ortografia no caderno ou imprimam, tá? Vai do gosto de vocês, tá bom? Eu tentei fazer um resumo, tá? Uma coisa bem interativa para vocês, para não ficar muitas páginas. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nos vemos então, pessoal, até numa próxima aula de língua portuguesa. Lembrando, qualquer dúvida, perguntar lá embaixo do vídeo no Face, tá bom? Que fica melhor. E pode perguntar no WhatsApp também. E nos vemos até uma próxima aula de língua portuguesa, certo? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, bons estudos. Até mais.